Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Cara, o INEP fez é um absurdo. Eu vou falar hoje sobre essa reta final, como foram meus resultados até então, o que eu aprendi nesse caminho, e não tem como não começar se não for pelo Enamed. Para mim, essa é a receita de um processo seletivo que não foi seletivo. Fazer uma prova com o nível de dificuldade muito baixo, não estou dizendo que o nível de passar é baixo, pelo contrário, ficou quase impossível passar. Mas fazem isso e para piorar, sempre o pior dia do Resibulando sempre é o próximo. Os caras me anulam 10% da prova. É inadmissível algo nesse sentido. O valor ali dos 80 aos 85 virou um limbo, né? Muita gente estava com 70 e poucos pontos, subiram 8, 9, até mesmo 10 pontos. Todo mundo ganhou pontos, mas certamente a galera aí dos 70% são os que mais se beneficiam. Então deixa o processo totalmente desequilibrado. É um absurdo, é um absurdo. Esse ano acho que foi, de todos os tempos na verdade, acho que foi o pior processo seletivo já feito. Uma catástrofe. E vamos começar pelo Enamed. Cara, saiu ontem o resultado oficial, né, a primeira listagem ali, antes dos recursos de revisão. Graças a Deus eu me saí bem, já estava bem, né, antes dessas anulações. Não fui um dos mais privilegiados, eu estava com 88 pontos já no gabarito preliminar e fui para 90, né? Ganhei 2 questões das 10 anuladas. Ótimo, uma excelente nota, mas assim, eu tô com 90 pontos e tem 41 pessoas ainda acima de mim. Acho que vai dar para a instituição que eu quero. O Enamed não é a minha prioridade, é só eu fiz no intuito de ser uma retaguarda mesmo. Se todas as outras que eu pretendia cursar não der certo e o Enamed dá certo, eu vou para o Enamed, no caso o HGF em Fortaleza. Cara, a prova é uma catástrofe, eu não concordo com esse tipo de cobrança com nível de dificuldade muito baixo. É semelhante ao que aconteceu com o Banco de Óleo de Sorocaba, fazer uma prova com nível muito baixo, a nota de corte vai lá para cima. E aí não pode ter erros, né? O cara erra uma, 2 questões, está eliminado. Nota de corte do Boys foi 87 pontos. É inadmissível, acho que nenhuma prova tem que ter um corte tão elevado. Lógico que a concorrência está altíssima, mas uma prova bem feita, ela consegue manter o corte ali entre os 80% mais ou menos, que eu acho que é uma faixa ideal. O bom aluno que vacila em uma, no máximo 2 questões, não é tão prejudicado. E dificilmente o aluno que não está tão bem preparado vai se beneficiar. Lógico que pode acontecer, mas não é a regra. Beleza? Na média, acho que é isso, não tem muito o que falar. Primeira prova é mais para aquecer os motores. Seguindo, começando a jornada agora São Paulo. Primeira prova, Santa Casa de Ribeirão. Cara, Santa Casa de Ribeirão não é minha prioridade. Ela tá ali pau a pau com a HGF e acho que ela é minha última prioridade mesmo. Eu recebi isso depois, fui conversar com os residentes depois da prova e não me agradei muito do serviço, não é muito o que eu gostaria, mas eu mandei muito bem lá, graças a Deus. Eu tô com 87 pontos no preliminar e acredito que essa nota vai subir. Tem alguns gabaritos ali bem discrepantes ali que não fazem muito sentido, então deve ter uma reanálise e a nota deve subir até um pouco mais. Muito feliz com o resultado. Eu fiz a Santa Casa de Ribeirão porque ela é da banca da VUNESP, né? E eu pretendo morar no interior de São Paulo, de acordo com minhas pretensões pessoais. Não posso dizer garantido, mas foi um saldo muito positivo. E eu acho que o maior ensinamento que ficou da prova da Santa Casa de Ribeirão que eu posso passar para vocês é fazer as provas da mesma banca, não só dos anos anteriores, mas do ano vigente. Cara, a VUNESP faz a prova do Boys, faz a prova do Einstein e faz a prova do Círio. Eu tô falando dessas 3 porque elas ocorreram antes da Santa Casa de Ribeirão. E eu acho que eu ganhei no mínimo ali 3 a 4 questões porque caíram o mesmo conceito. A questão não era igual, mas caiu o mesmo conceito. Então a gente sabe, deu para perceber muito bem nessa prova, que o ano vigente a banca tá com alguns assuntos predominantes. E nesse ano, isso vai se refletindo nas provas que eles vão fazendo. Então, por mais que eles mudem ali o enunciado, cobravam o mesmo conceito. E a gente tem que saber o que eles estão querendo cobrar nesse ano. E isso, para mim, fez uma total diferença. Essas 3 provas que eu citei, que foram antes, eu não fui fazer lá presencialmente, mas eu fiz em casa, mesmo com gabarito preliminar, com tudo. E, cara, foi super produtivo, uma nota muito boa para lá. A prova não foi fácil e é aquela, né? Tem dia que a gente tá com sorte, tem dia que a gente não tá. Foi uma prova que tudo encaixou, bem dizer. As questões que eu estava em dúvida eu consegui acertar. Até alguns chutes ali também vieram. Então, tem dia que é nosso. Seguindo, FAMERP. Cara, uma das provas que eu mais queria. Uma prova de umas que eu mais me dediquei. Estudei muito a prova da FAMERP. Ela tem umas características bem peculiares. São sempre provas polêmicas. Cheguei assim... Quando eu cheguei eu sabia. Cara, ninguém estudou mais
essa prova do que eu. Então, cheguei lá, fiz a prova, só que, não sei se vocês acompanharam bastidores, muitas questões aleatórias, não eram questões difíceis, eram questões aleatórias, cobrando nome do pai da medicina do trabalho, primeiro EPI do mundo, bexiga de carneiro, o que um médico em 1800 e pouco falou na Revolução Inglesa. Cara, e uma prova que tem 80 questões, eu citei aqui 3 de preventiva, que vem Cara, random, é aleatório, não tem jeito, não tem outra explicação. Questões aleatórias que jogam ao acaso e ainda tem a polêmica de pensar que isso é para ajudar quem é da casa. A sensação que eu tive fazendo essa prova isso é algum staff que fica comentando isso pelos corredores durante o internato. Então, fiquei chateado, mas mesmo assim, me preparei muito para essa prova e consegui um resultado muito positivo para o que estava sendo proposto. Eu acertei 81%, 81 quebrado, né, porque são 80 questões, e já estou classificado para a segunda fase com uma boa quantidade de pontos acima da nota de corte. Quero muito que essa instituição dê certo, fiquei muito chateado com essa prova, mas graças a Deus, o que dava ali, o que estava possível, as questões difíceis que realmente estavam bem elaboradas, eu consegui ali acertar, não todas, claro, mas consegui mostrar ali meu estudo. E outro ponto, assim, um grande insight que aconteceu pra mim. Eu sou um cara que adoro fazer questões, assim, é o jeito de estudar que eu gosto. E pré-prova, eu não sou o cara que consegue descansar. Eu não sei descansar pré-prova. Então, antes mesmo da prova, no domingo à tarde, domingo de manhã, eu tava fazendo questões de distúrbio de cálcio, acidose tubular renal, que são assuntos que caem todo ano na prova da FAMERP. E quando eu abri a prova, já fui direto para a clínica médica e já procurei. E tinha lá uma questão de acidose tubular renal e uma questão de distúrbio de cálcio, que normalmente não são assuntos fáceis. Então são duas questões que eu garanti muito tranquilamente. Resolvi a questão muito fácil, muito rápido e muito seguro do que eu estava fazendo. Porque eu ainda errei algumas questões antes dessa prova, fazendo essa revisãozinha de véspera. E isso foi suficiente para na hora da prova eu não errar. Tava ali com o assunto muito fresco. Então, cara, se você está preparado, já está com um ritmo de um número de questões muito grande, eu acho que isso vale a pena. Se você vê que isso vai te cansar, fazer questões antes da própria prova, não faça. Mas para mim, eu não sinto que isso me cansa, pelo contrário, eu sinto ali como se fosse um aquecimento, e para mim deu muito certo, não só na prova da FAMERP, mas nas outras que a gente vai comentar. Passando da FAMERP, prova da Unesp, Unesp, minha prioridade, não sei se máxima, porque eu gostei muito da cidade de São José do Rio Preto, que é a FAMERP, mas Unesp é um amor platônico que eu tenho. Ano passado eu passei para a segunda fase e infelizmente eu não garanti a vaga. E esse ano eu tava com as expectativas muito altas. Quando eu abri a prova eu pensei, cara, essa prova é minha. Quando eu vi ali os assuntos cobrados, essa prova é minha, essa prova foi feita para mim. E infelizmente nessa prova eu tomei condutas que foram dúbias e não foram acertadas. Eu tirei 83 pontos, lógico que é uma ótima nota, eu tô na segunda fase, mas não é soberba, mas eu sei que eu tinha nível para ir mais longe nessa prova, dava para ter tirado 86, 87. Como era uma prova da VUNESP, me preparei muito para essa banca e não mudou o padrão. Mas infelizmente eu tomei algumas condutas ali que eu não deu resultado positivo, pelo contrário, né? Errei questões por causa disso, errei uma no gabarito, nunca tinha me acontecido isso, poxa, uma tragédia, né? Uma fatalidade, mas fazer o quê? E outro ponto muito importante sobre o que eu tirei dessa prova. Mudanças de gabarito. Eu sou um cara adepto a mudanças de gabarito, de você trocar dentro da prova. Muita gente fala, não, a primeira que você marcou não troca e tudo mais. Cara, pra mim, eu sou da outra vertente. Eu acho que você deve sim trocar, desde que você consiga ter plausibilidade. Desde que você consiga se explicar o porquê você tá trocando. Não seja na emoção. Então, o que eu vim fazendo desde o Ana Média? Eu vim anotando todas as questões que eu mudei de gabarito para quando eu fosse corrigir, eu ver se isso deu certo ou não. E na prova do Ana Média, Santa Casa de Ribeirão e FAMERP, isso deu muito certo. Eu acho que deu um total de 9 questões que eu troquei o gabarito e eu errei uma dessas só que eu troquei. Então, para mim, foi muito positivo. E na prova da Unesp foi a mesma coisa, eu não tive medo de trocar, só que eu acho que por ser uma prova que eu queria muito, a emoção tomou de conta. Eu troquei questões ali na emoção, questões que eu tinha marcado certo e por nervosismo, queria muito essa prova, troquei gabaritos. Então foi uma prova que, ótimo, tô na segunda fase, mas não tô tão confiante. Meu currículo não é tão bom para lá, eu tenho a experiência do ano passado e eu passei só com 3 pontos acima da nota de corte. Lógico, tem muita gente abaixo de mim, mas acredito também ter um número considerável de gente acima nessa listagem. Então fiquei um pouco chateado, a nota foi boa, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Espero ser surpreendido. Listão, acho muito difícil, mas uma possível repescagem. E quero muito morar em Botucatu também, é outro interior que eu tenho muito interesse.
O resultado foi positivo, mas eu fiquei um pouco chateado, não por soberba, mas eu sabia que eu tinha mais a entregar naquela prova. Seguindo, no outro dia, Unifesp. Esquece, né, velho? Unifesp, a prova, muito difícil a prova, muito, muito difícil. E a Unifesp foi uma prova que eu não me preparei nem um pouco mesmo. Eu só fiz a Unifesp porque ela era no dia seguinte da Unesp, eu já ia estar em São Paulo, então por que não tentar? E fiquei por 1 ponto de passar para a segunda fase. Foi o meu primeiro fracasso, tropeço. Graças a Deus, todas as outras provas que eu fiz, estou bem colocado, mas na Unifesp fiquei por 1 ponto. Eu tirei 70, a nota de corte foi 71 para a cirurgia geral, para vocês terem noção do nível de dificuldade da prova. E é aquilo que eu sempre falei, cara, a Unifesp ficou muito nítida que você tem que chegar sabendo muito o que cai nessa prova. Essa foi uma prova que eu não fiz análise prévia, eu só fiz por fazer, vamos dizer assim. Lógico que eu queria ter passado, mas é o tipo de prova que, por exemplo, cai muita torácica todo ano. Muita torácica. Se você quer fazer essa prova, por exemplo, cara, você tem que fazer muita questão de R+ de torácica. É uma prova que quase exclusivamente cai bioestatística, uma bioestatística pesada, inclusive. Eu errei todas as questões de bioestatística porque não é um negócio que eu estudei ao longo do ano. Nas minhas outras provas, nenhuma caíram nos anos anteriores, não caíram nesse ano de novo. Então, não é um assunto que eu estudo. Então, para dar um exemplo, na prova da Unesp, para dizer que eu não estudei nada para a Unifesp, terminei a prova da Unesp 6 horas, né? Fui pra casa e tinha a Unifesp no outro dia. Cara, a única coisa que eu fiz foi, eu sabia que caía torácica, eu abri e fiz umas 50, 60 questões de R+ de torácica. Caíram 3 questões de R+, ou 3 questões de torácica nessa prova, se eu não estiver enganado. Eu acertei as 3, porque eu vi o conceito no dia anterior de questões difíceis. Muitos amigos meus que eu conversei acabaram errando essas questões, porque vieram as questões difíceis, e eu consegui converter essas por esse mínimo estudo no dia anterior. Então, só corrobora a questão de que você tem que conhecer aquela prova como ninguém. Se você quer essa prova, você tem que saber tudo dela. Tudo dela. Mas tudo bem, não passei para a segunda fase, não fiquei chateado, porque realmente eu não tinha pretensões com essa prova. É uma prova que talvez, é loucura falar, mas talvez eu nem iria fazer a segunda fase se eu passasse. E eu já dizia isso antes desse resultado, quem tá andando comigo sabe, porque já tirei notas ok, boas, nas instituições que eu queria, então não quero ficar estudando até janeiro para prova prática e tudo mais. Mas enfim, vida que segue. Agora, USP São Paulo. Cara, USP São Paulo, quem falar que não quer USP, provavelmente é uma falácia. Claro que tem exceções, mas todo mundo quer a USP. USP tem um nome gigantesco, e não só o nome, né? O nome não é em vão, é uma instituição de excelência, tudo do melhor está naquele local. Tem problemas? Tem, como todos os programas terão, mas a USP é a USP. E claro que eu queria ali. Eu prefiro morar em São Paulo, no interior, e não em São Paulo capital, mas no mundo em que eu passe na USP São Paulo, provavelmente eu devo morar em São Paulo capital, mesmo com as adversidades, por eu ter filho, por eu ter esposa. Não, morar na capital não é muito atraente, mas isso não vem ao caso agora. Cara, vou dizer logo minha nota. Tirei 89 pontos, 89 de 120, e isso é uma nota muito boa, pelo que eu tô vendo nos rankings. Para cirurgia geral, a nota de corte ano passado foi 83. A gente está vendo em todas as provas a nota de corte subir bastante. Mas na prova da USP, o nível de dificuldade desse ano foi maior. Eu sou muito receoso de falar isso, que o nível aumentou, porque eu acho que tem um viés muito grande. Sempre quando é a sua prova, você tende a achar que a prova foi mais difícil do que a do ano anterior. Mas nessa prova da USP, eu acho que realmente foi, tá? E então eu espero muito que a nota de corte se mantenha. Se cair, ótimo, porque aumenta ainda mais minhas chances. Mas se aumentar, eu acho que não vai aumentar muito, não. Na parte de cirurgia, eu acho que se aumentar, vai ali para 85, 86, no máximo. Eu tô com 89, eu espero muito ir para a segunda fase, muito mesmo. Tô muito feliz com esse resultado, muito, muito. E eu quero até falar um pouco sobre essa questão da prova da USP, né? Foi uma prova bem divergente de opiniões. Se é uma prova justa, se não é uma prova que te deixa muito em dúvidas. E eu tenho uma opinião própria sobre isso. Primeiro, eu acho sim uma prova justa. Tem defeitos como todas as provas têm, mas eu acho que o principal é o seguinte: a prova da USP, ela tem uma questão que é o cara bem preparado, o cara que merece essa prova, não necessariamente ele vai mandar bem, porque a prova te deixa muito em dúvida, tu pode tomar ali algumas condutas errôneas na hora da prova e 3, 4 pontos ali são suficientes para te tirarem do jogo. Mas o contrário é verdadeiro. É quase impossível, ao meu ver, é quase impossível um cara que não merece ou um cara que não se preparou tanto nesse ano de residência passar nessa prova. É uma prova que consegue eliminar muito bem quem está na média, sabe? Ela consegue selecionar quem está ali realmente disputando, realmente competitivo. E assim, eu não acho a prova o que eu gosto da prova da USP?
é uma prova que não vai cobrar temas mirabolantes. Não vai. Cara, a prova da USP cai temas comuns. Intraoperatório de colecistectomia, que teoricamente todo mundo deve ter visto no internato, questões de distúrbios hidroeletrolíticos, eletrocardiograma, questões de pediatria, questões ali do dia a dia, uma criança que cai, chega no pronto-socorro. Cara, isso é o dia a dia de todo mundo. Não tô dizendo que é fácil, mas não são questões de assuntos aleatórios, cobrando síndromes raras. Não é. E isso me agrada muito. Eu acho que eles pesam a mão em alguns momentos, eles tentam tanto confundir o candidato ali no enunciado, que eu acho que eles pesam um pouco a mão, né? Aquela questão, tinha uma questão lá que queria saber qual era a causa da descompensação cardíaca do paciente. Se era alcoólica, se era amiloidose, se era hemocromatose. Cara, é uma questão que eu fiquei muito em dúvida, eu consegui acertar essa questão, que era alcoólica, mas é uma questão que te deixa muito em dúvida, porque o cara te dá a ferritina aumentada, te dá a síndrome do túnel do carpo pra tu pensar nisso também, e aí fala que o cara bebe. Quando tu olha para alteração hepática, o AST tá maior que o ALT, para tu pensar em alcoólico também, então tu fica ali fritando o cérebro, e eu acho que aí acaba perdendo um cara que tá bem preparado. Às vezes eu não, tipo assim, eu não julgo nada, né, mas eu não acho que o cara que errou essa questão e marcou, por exemplo, hemocromatose, seja um aluno pior, porque fica um limiar muito pequeno ali para você marcar outra, entendeu? E aí acaba perdendo os pacientes, umas questões. E uma coisa, pô, não tem jeito, uma coisa que não tem como não falar. Eu bati nessa tecla sobre os sprints da USP São Paulo feito pelo Estratégia Med. Inclusive, não tem como não fazer merchan, meu cupom VICTOR01 pro Estratégia Med, eu te recomendo fortemente. Toda a minha preparação eu fiz pelo Estratégia, não só esse ano, como no ano passado. E no mundo em que eu não passe nada nesse ano, eu farei lá de novo, porque eu sou fã realmente, eu sou um usuário. Então eu recomendo porque eu uso todo dia, minha preparação é baseada no Estratégia Med. E pra mim deu super certo. Cara, o sprint da USP São Paulo te dá muitas questões. Muitas questões. E não só pra USP São Paulo, que foi o que eu disse no vídeo anterior. Cara, eu acertei uma das questões mais difíceis da prova da Unesp, porque tinha uma questão semelhante no sprint da USP São Paulo. E era uma questão que nunca tinha caído, que era como se fazia a reconstrução arterial em uma lesão, em um trauma, né? Um trauma ortopédico. Cara, uma questão super complexa, né? Que a resposta certa era veia safena contralateral. E tinha uma questão exatamente sobre isso no sprint da USP São Paulo, te explicando tanto a reconstrução quanto o que tu faz primeiro, se você corrige primeiro a fratura ou se você corrige primeiro a lesão arterial. E essa única questão abrangia esses dois temas. E por incrível que pareça, caiu como faz a reconstrução na Unesp e o que a gente faz primeiro na USP São Paulo. Caiu que primeiro tinha que corrigir a fratura e depois tinha que fazer a correção do trauma vascular. E cara, com essa questão eu acertei duas questões em provas diferentes, fora todas as outras. Todo mundo sabe que todo ano cai vitalidade fetal, medicina fetal, na verdade, e eu fiz tantas questões nesse sprint, mostrando os gráficos, os ultrassons de artéria umbilical, artéria cerebral média, que eu já conseguia identificar o ultrassom mesmo sem ter a legenda. Eu vi ali a curva do ultrassom e sabia do que estava se tratando. E essa mesclagem de ultrassom com cardiotocografia, para você relacionar e entender qual é a conduta, foi muito treinado isso no sprint. Tinham várias questões disso no sprint. E quando eu cheguei lá, a questão era exatamente isso que pedia. E uma questão que eu considerei um nível difícil. E que pra mim não foi tão difícil porque eu já estava acostumado com aquele tipo de cobrança. Então, cara, não tem jeito. Eu sou clubista e o sprint é uma compra que não tem falha, cara. Você não tem como você comprar e sentir, não, isso aqui não me ajudou em nada. Totalmente pelo contrário. Bom, falta uma prova pra mim, prova do IANSP. Meu ritmo de estudo já caiu muito, sendo bem sincero. Eu tô aqui na semana... Fiz a prova da USP no final de semana passado, hoje é sábado, e essa semana o estudo foi muito fraco, meu ritmo já caiu bastante. Não sei se eu tô tão incomodado com isso ou não, já tô bem cansado, e acho que também tô um pouco acomodado pelas notas que eu tirei, acredito que vão dar certo nas outras instituições, e o IANSP acaba que hoje em dia já não é tão minha prioridade. Lógico que eu quero passar lá, porque é sempre bom ter uma carta na manga, sempre bom ter alguma reserva, mas não é minha prioridade total. Mas mesmo assim, tô estudando, tô refazendo as provas antigas, quero fazer umas questões de R+, para essa prova, que eu acho que vale muito a pena nessa prova. Cirurgia eles cobram de forma muito aprofundada. Então eu venho trazer novidades sobre o IANSP, mas já estou muito satisfeito pela trajetória até aqui, muito feliz mesmo, cara. Esse foi um ano de muita... Todo ano é um ano difícil para um Resibulando, mas esse ano ele foi
difícil de ser explicado, merece um vídeo. Eu tive filho esse ano, eu fui para as Forças Armadas esse ano, fiquei 2 meses no estágio militar sem poder estudar. Tive que sair da casa dos meus pais porque estava construindo minha família e tudo nesse meio tempo eu tive que estudar e estudar muito, abrir de mão de muitas coisas. E graças a Deus isso está sendo recompensado. Já chorei várias vezes nesse processo e acredito que vou chorar ainda mais, porque todo mundo tem suas dificuldades. Eu sei que tem muita gente que tem mais dificuldade do que eu na vida pessoal, mas eu acho que esse não é o momento, né, de ser soberbo. A gente tem que reconhecer o nosso esforço pra gente ter orgulho da gente mesmo. Cara, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, muito orgulhoso. Eu sei o quanto que eu batalhei, eu sei o tanto que eu trabalhei pra isso e as notas refletiram esse trabalho. Eu sei que tem muita injustiça no processo. Eu sinto que eu senti injustiça no processo do ano passado e faz parte do jogo. Mas graças a Deus esse ano eu não estou me sentindo injustiçado, eu consegui mostrar o meu valor. E Deus está na frente de tudo, eu sempre pedi para Ele para me levar para o melhor caminho, para onde Ele desejar. Eu não sei em qual residência eu vou fazer, espero que alguma, né? Mas eu não sei aonde e está nas mãos dEle. E o que Ele definir melhor para mim, eu vou aceitar de coração aberto. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham ido bem também. A luta ainda não acabou, prova do Sul São Paulo, ABC, IANSP, algumas provas ainda para acontecerem. Para quem ainda não conseguiu uma nota que te agrade, cara, não desista, dá tempo, você só precisa de uma nota boa em uma instituição. Então, graças a Deus, as notas não são cumulativas, talvez fosse até mais justo, mas não são, você só precisa mandar bem em uma prova. Então não desista, vamos juntos até o final e eu vou atualizando vocês, espero com notícias boas, mas se for notícias ruins também irei compartilhar aqui, tentar ser o mais transparente possível no processo. É isso, fiquem com Deus, muito obrigado, um abraço.